Vamos falar de você. O que você quer melhorar no processamento mental? Essa é a primeira pergunta que a gente faz a respeito da técnica. Porque a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer melhorar, seja físico ou mental. Então, às vezes a pessoa chega lá e fala, Ludmila, meu processo é emocional, eu tenho uma ansiedade. A gente vai trabalhar para que a gente possa lembrar de situações que geram ansiedade lá na sua vida. Então, por exemplo, eu vou lá na sua infância e falar, olha, como é que foi a sua infância? Seus pais exigiam muito de você? Ou você exigia muito de você? Ou então, como é que foi o seu estado gestacional? Como é que foi a gestação da sua mãe? Foi uma gestação mais conturbada? Ou teve algum momento na gestação dela onde ela teve algum quadro de ansiedade? Ou então alguma situaçãozinha lá no seu colégio que começou a te gerar ansiedade? Processos de competição. A gente vai pesquisar a sua história. Isso eu estou falando de um estado emocional, mas também pode ser de um estado físico. Você pode apresentar alguma dor e a gente vai pesquisar na sua história quando começou essa dor. O que você estava passando quando essa dor apareceu? Anos antes dessa dor aparecer, você estava passando algum processo emocional? O primeiro passo é pesquisar a sua história. E nesse momento vai parecer uma terapia, porque o habilitador, a pessoa que está te escutando, ela precisa ouvir aquilo que você passou e anotar os momentos principais da sua história que gerou dor, que gerou cansaço, que gerou ansiedade. Os momentos onde a dor começou a aparecer, precisa fazer uma anotação. Logo depois, a gente vai começar a trabalhar realmente de forma mais profunda a sua mente. Então, através de sons, porque tudo é som, tudo é onda sonora, a gente vai estimular através dos sons ondas cerebrais específicas no seu cérebro. E essas ondas vai fazer com que você entre em estado de concentração, mas é totalmente consciente. Toda a terapia do processamento é consciente. A gente não fica em nenhum momento em processo hipnótico. A gente até fala para o paciente, olha, se quiser abrir os olhos, pode abrir ou fechar, não tem problema. A gente pede para ficar de olhos fechados simplesmente para que você entre em estado de concentração. E em estado de concentração em ondas mais profundas consciente, a pessoa vai reviver, vai recontar aquele momento. E olha que legal. Seu cérebro não sabe o que é realidade ou imaginação. Quando você recontar aquele momento, para o seu cérebro é como se você estivesse lá. E utilizando essa capacidade do seu cérebro, a gente vai diminuindo as cargas emocionais que foram gravadas naquele momento. As cargas emocionais de estresse que foi gravado naquele momento da sua história. E a partir dessa diminuição das cargas emocionais é que você começa a ficar mais consciente. O seu cérebro começa a entender o seguinte, nossa, isso aconteceu lá, não precisa repetir mais aqui. Nossa, isso aí aconteceu lá no passado, eu não preciso sentir dessa forma todas as vezes. Nossa, um dia eu me senti rejeitada pelo meu pai ou pela minha mãe lá no passado. Eu não preciso mais sentir rejeição em todas as relações que eu convivo. Nossa, uma vez eu fui pressionada lá no passado, me senti pressionada. Isso me gerou um pouco de ansiedade. Eu não preciso conviver agora com a minha pressão o tempo inteiro. Quando você faz isso, você começa a ter mais liberdade em pensar, em agir, porque o seu cérebro começa a fazer essa dissociação. O passado foi o passado, agora eu estou aqui. Nesse presente, a gente fala que o processamento é uma tecnologia, porque ele é rápido, ele traz ferramentas para que você possa ficar consciente, para que você possa compreender o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui na sua história atual. E isso faz com que você tenha a liberdade de ação. Quando você tem essa liberdade de ação, você sente prazer, o prazer de fazer aquilo que é seu, e não o que aconteceu, ou o que o outro falou, ou o que você sentiu no passado. Quando você sente prazer, a gente fala de prazer o quê? É bem-estar, vida. Então, quando você sente esse bem-estar, todos os seus órgãos vão sentir esse bem-estar. E automaticamente você vai sentir uma melhora física, uma melhora no seu corpo, que vem dessa melhora emocional, que vem dessa melhora mental. Então, o processamento, quando a gente fala de processamento mental, a gente não está falando só de uma mente.
A gente está falando de uma mente que está vinculada com emoções. E essas emoções estão interferindo no seu corpo, no seu bem-estar, na forma que você responde à vida. Então, quando a gente fala de processamento, a gente fala de uma tecnologia que engloba todo o bem-estar mental, emocional e físico, que traz ferramentas para que você tenha a liberdade de ação, a liberdade de escolha. E com a liberdade de escolha vem automaticamente a felicidade de ser quem é você.